Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos os santos do dia. Tudo bem, meus amigos? Eu sou o Thiago Lacerda, aqui da Patrono, e eu tô aqui para mais um Todo Santo Dia, aquela série de vídeos diários onde a gente destrincha os santos do martirológio romano. O martirológio é dividido por dias, né, pelos dias do ano. Todos os dias a igreja prescreve alguns santos para veneração, para celebração. Alguns celebração local, outros celebração universal. Alguns ainda com destaque, inclusive com liturgia própria, como acontece no caso de hoje. Antes de a gente começar, obviamente, eu vou pedir o teu like, pedir a tua inscrição no canal, para ativar o sininho, para já comentar se tu tiver alguma coisa para dizer sobre esse vídeo, sobre essa série, sobre a Patrono, porque quanto mais tu interage com os vídeos, mais longe a gente chega e mais gente eu consigo ajudar a conhecer novos santos, criar novas devoções. O objetivo da série é justamente essa, que ouvindo falar sobre todos os santos daquele dia, algum deles possa te chamar atenção, tocar teu coração, tu possa te identificar com algum deles, e assim, pesquisando mais sobre ele, colocando nas intenções, pedindo intercessão, nasça uma devoção e um auxílio aí, que é para isso, né, é isso que Deus por isso que Deus nos dá essa possibilidade de venerar os santos, para que nós tenhamos companheiros de caminhada, inspirações, intercessores, no final, uma grande ajuda na nossa caminhada de fé, na nossa busca pela santidade. Hoje é dia 12 de dezembro e nós começamos o nosso mapa aqui com Nossa Senhora de Guadalupe. Hoje, sim, dia 12 de dezembro. O destaque do martirológio, ou seja, independente da data em que aconteceu a aparição, ele está no primeiro lugar, ele foge à ordem cronológica para ser destacado. Nossa Senhora de Guadalupe, no México, cujo auxílio materno a grande multidão do povo implora humildemente na colina de Tepeyac, perto da cidade do México, onde ela apareceu, saudando-a confiadamente como a estrela da evangelização dos povos e protetora dos indígenas e dos pobres. Vou até voltar para minha tela principal aqui para quem está assistindo no YouTube, ó. Aqui atrás eu fiz questão de botar um quadro de Nossa Senhora de Guadalupe, uma ilustração minha de Nossa Senhora de Guadalupe, que se vocês quiserem, comentem aqui que eu posso disponibilizar ela para venda na Patrono, sei lá, a imagem, enfim. Mas tá aqui, ó. Aqui, difícil de acertar. É uma devoção particular nossa aqui da nossa casa, minha esposa é muito devota também. Eu fiz essa ilustração para dar de presente de casamento para ela o quadro, então tá desde o ano passado aqui na nossa casa, fica numa parte bem central aqui da casa. Mas vamos lá, voltemos ao mapa aqui. Nossa Senhora de Guadalupe. Nós já vimos no dia 9 de dezembro, se eu não me engano, a, o elogio era o dia de São Juan Diego, o vidente de Nossa Senhora de Guadalupe, aquele que recebeu a visita de Nossa Senhora, e o dono da tilma onde foi impressa milagrosamente a imagem de Nossa Senhora. E falamos um pouco disso. Hoje a gente posso aprofundar um pouquinho, lembrando que a ideia aqui não é fazer uma aula sobre Nossa Senhora de Guadalupe, a gente vai ver todos os outros santos, mas eu vou me permitir, como devoto, tomar um pouquinho a mais de tempo do que nos outros dias, para falar um pouquinho sobre isso, porque Nossa Senhora de Guadalupe é uma aparição do século XVI, 1531, eu acho. Me corrijam aí, por favor, se a data estiver errada. Num período, quando eu falei de São Juan Diego, eu lembrei justamente nós temos aqui uma colonização né, toda a América, basicamente, ou seja, a evangelização engatinhando aqui ainda, enquanto na Europa a gente tem a reforma, a contra-reforma, ou seja, a Igreja Católica ajeitando os pontos, grandes santos sofrendo para depois, de fato, a igreja vê que suas obras, vendo que suas obras são frutuosas, são de Deus, os elevando de algum modo, né? Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São João d'Ávila, tantos outros que estiveram, né? Aqui, estou falando aqui de santos espanhóis especialmente, mas temos em toda essa região temos também
Santo Inácio de Loyola fundando os jesuítas, e logo em seguida temos o início das missões também aqui. Então é um período em que a história da igreja ela é muito diferente em vários lugares, mas um reflete o outro. Lembrem que, por exemplo, o bispo que recebeu eh, o São Juan Diego era um bispo espanhol, né? Ou seja, ele veio da Espanha para ser bispo lá, ele era um bispo também em missão, né? Então, o clero daqui era o clero eminentemente espanhol, respondendo de alguma forma, né, ao, ao, ao episcopado daqui, depois com o bispo próprio. Então, tudo tem uma grande ligação. O que é a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe? Inclusive, já vou se deixar para vocês. É, será que eu não vou achar aqui? Mas nós temos um belíssimo livro de Nossa Senhora de Guadalupe da minha biblioteca católica, que eu só não sei onde está. Enfim, depois eu procuro para mostrar. Quem segue no Instagram, no TikTok, eu vou fazer algum conteúdo sobre isso lá, tá? Então, eu mostro o livro. Tem um filme também que foi trazido para o Brasil, acho que pela Kobe. Acho que não foi a Kobe que produziu, mas que vale a pena. Deixa eu ver se eu acho aqui também. Acho que é Guadalupe o nome. Mãe da Humanidade, talvez? Guadalupe Kobe. É, a Virgem de Guadalupe, talvez. Guadalupe, Mãe da Humanidade, exatamente. Eu não sei onde é que ele está disponível, mas acho que com uma pesquisa rápida vocês conseguem. Ele é um filme, né, esteticamente, é um filme daquela vibe de filmes católicos ali dos anos 90 e 2000, mas ele mostra a história, é interessante ver a história acontecendo ali nele. E ele tem relatos de devotos de Nossa Senhora de Guadalupe, é bem interessante para entender tanto a aparição quanto a devoção. Mas voltando, então, eu estava dizendo que Nossa Senhora de Guadalupe apareceu ao São Juan Diego, e o maior, talvez, dos milagres, ou aquele que é mais conhecido, é a impressão da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe numa tilma. A tilma era um manto feito de cactos, um manto de tecido vegetal que não durava, acho que 15, 30 anos talvez. Mas esse manto existe até hoje, está exposto até hoje, inclusive já foi derrubado ácido nele, se eu não me engano, ele já esteve em um incêndio também, e ele segue lá. É uma impressão que até hoje não foi explicado o método de impressão, ele não condiz com nenhum método que a gente conhece de impressão. E alguns detalhes como o reflexo nos olhos de Nossa Senhora é impressionante. Os olhos de Nossa Senhora, se eu não me engano, tem algo entre 5 ou 7 milímetros, talvez. E dentro dos olhos, a gente tem a imagem do reflexo da cena de quando São Juan Diego apresenta a Tilma. A Nossa Senhora pediu para que ele levasse flores que iriam florescer num local que não existia, naquele momento não teria flores florescendo no deserto. Ele botou essas flores dentro da tilma para mostrar ao bispo, era uma prova para que o bispo acreditasse nele. E quando ele abriu a tilma para tirar as flores, para derrubar as flores ali, por trás das flores, né, na própria tilma estava impresso, ou seja, a impressão de algum modo aconteceu nesse meio, né, enquanto as flores estavam ali, né? Então estava impressa essa imagem. E nos olhos de Nossa Senhora a gente vê o reflexo dessa cena, como se ela estivesse enxergando a cena de São Juan Diego apresentando a imagem. E o mais. Imagine um nível de detalhe, tá? Num círculo de 7 milímetros, 5 milímetros. Nessa imagem nós vemos o bispo, e nos olhos do bispo nós vemos o reflexo de São Juan Diego. Então São Juan Diego aparece duas vezes, aparece no reflexo da cena toda, nos olhos de Nossa Senhora de Guadalupe, e nos olhos do bispo ele também está refletido. Enfim, é uma arte que a gente não conhece técnicas tanto de impressão quanto pelo grau de dificuldade.
Se eu não me engano, já encontraram nas estrelas que aparecem em volta, alguns estudiosos encontraram inclusive uma partitura, né? Transformaram as estrelas em partitura ali, de acordo com o posicionamento. Então, é uma imagem belíssima. É um dos santuários marianos mais visitados do mundo, na Cidade do México. É gigantesco. E é uma, além de ser a padroeira da América Latina, foi declarada padroeira, da América Latina pelo Papa São João Paulo II. Se eu não me engano, teve alguma declaração em relação a isso pelo Papa Pio XII também. Eu não sei se foi padroeira das Américas, talvez, ou do México, mas ela já tem algumas declarações nesse sentido. E é uma das maiores devoções da América Latina. Com certeza, até pouco tempo atrás não era tão conhecida aqui no Brasil. Passou a ser de um tempo para cá. Inclusive, é uma devoção que na obra, né, no Opus Dei, se fala muito porque era uma grande devoção de São José Maria Escrivá. Vale muito a pena conhecer a história, ler o livro do MBC, assistir os filmes, pesquisem, tem muitos artigos sobre isso, tem vídeos também. Provavelmente vocês vão achar vídeos do padre Paulo Ricardo falando sobre isso, dos padres mais famosos, assim, talvez do Frei Gilson, homilias de alguns padres famosos falando sobre. Vale muito a pena, é uma grande devoção mesmo. E, enfim, Nossa Senhora é a maior das devoções, né? Dentre as pessoas santas, Nossa Senhora é aquela que está mais perto de Jesus. Então, é aquela a quem nós podemos recorrer sempre. Sob o título de Guadalupe, ela nos diz muito também para a gente, enquanto povo, né, da América, e diz ao nosso tempo. Então, realmente, tá aqui a indicação máxima de hoje. Inclusive, tomei bastante tempo de vocês para isso, mas é por uma boa causa. Vou, deixar o quadro aqui até o final, então quando a gente voltar no final para tirar o mapa, ele vai aparecer aqui de novo, tá? Quem quiser se interessar ou quiser só ver, eu vou mostrar, segue lá no Instagram também e no TikTok que eu vou mostrar esse quadro nos detalhes, etc. Posso ver se eu ainda tenho o vídeo de quando eu estava fazendo ele, já faz algum tempo. Então, no dia de hoje, guardem isso, ó. Podem seguir no Instagram, talvez, não sei se no início da manhã, agora eu já vou conseguir botar, mas ao longo do dia de hoje, certamente, vocês vão encontrar esses conteúdos lá, tá? Livro do MBC, o quadro, esse aqui eu nunca acerto, esse aqui, e vou ver se acho um cartaz do filme da Kobe, alguma coisa assim. Vou botar lá para indicar. Voltemos então ao nosso martirológio, ao nosso mapa, porque no segundo elogio nós vamos para Alexandria. A gente já visitou muito Alexandria. Aqui a gente vai viajando, né? De, não é de Google Maps, é no Maps da Apple. Mas eu sempre brincava que eu já conheci vários lugares através do Google Maps, então a gente está aqui conhecendo juntos, de algum modo, tá? Vamos a Alexandria, no, na costa do Mar Mediterrâneo, aqui no Egito. Ano 250, comemoração dos santos mártires de Alexandria, Epímaco e Alexandre, que no tempo do imperador Décio, depois de longa prisão e vários tormentos, foram queimados vivos por causa da sua fé em Cristo. Com eles, sofreram martírio as santas Amonária, virgem, Mercúria, Dionísia e outras, temendo o juiz sentir-se vencido pela coragem das mulheres e receando que, embora usasse contra elas os mais inauditos suplícios, não conseguisse vencer a sua constância, ordenou que fossem imediatamente degoladas. Olha que grande esse elogio e quantas nuances ele nos traz. Primeiro, ele cita dois santos homens, Epímaco e Alexandre, que foram presos, é, depois de muita tortura, foram queimados vivos. Junto deles, né, nesse mesmo período, provavelmente mesma prisão, sofreram o martírio as santas Amonária, Mercúria, Dionísia e outras. Esse outras não temos o nome, a lista aqui. Normalmente aparece uma lista dos nomes, nesse caso nós não temos. Mas nós temos aqui uma indicação de que Santa Amonária era virgem. As demais não, provavelmente eram casadas, mães, enfim. Essas, o juiz, temendo que
não conseguisse vencer, não conseguisse convencer elas. Lembre que eu sempre falo, o objetivo durante essas perseguições não era, matar as pessoas, era matar a alma delas, era convencer elas, ou seja, para eles a grande vitória era convencer eles a negarem em Deus, negarem Cristo. E idolatrarem e venerarem outro Deus, colocarem alguém no lugar de Deus. Essa era a vitória para os imperadores, juízes, carrascos, para aqueles que infligiam o martírio. Vendo que ele não, conseguiria isso, ele decide degolar elas, ou seja, ele não estende. A degola é um martírio rápido, né. Próprio São Paulo, por exemplo, vejam, São Pedro foi crucificado, enquanto São Paulo, por ser cidadão romano, teve o direito de ser degolado, né, de morrer pela espada, porque era uma morte muito menos dolorosa e mais rápido, né, com menos sofrimento até a morte. Então elas foram degoladas depois de muito sofrimento, mas o juiz entendeu que não deveria estender porque não ia conseguir convencer. Ou seja, ele recebeu a medalha de honra, assim, o troféu de misericórdia. Tipo, já que eu não vou conseguir fazer o que eu quero, que é perder a alma de vocês e fazer vocês adorarem outro Deus ou um demônio no final, eu vou então só matar vocês rapidamente. Provavelmente, inclusive, porque quanto mais expostos essas pessoas eram em seu martírio, mais eles evangelizavam, né? Mais as pessoas se convenciam daquela fé. Então, quanto menos tempo, esse juiz provavelmente notou, quanto menos tempo elas ficassem ali, menos elas evangelizariam de algum modo. Eu suponho que a gente não encontre muita coisa sobre eles, mas acho que vale dar uma pesquisada. Deixo indicado que já temos nos 2 primeiros elogios 2 indicações, porque essa lógica, esse método, acho que é uma coisa que a gente às vezes ignora. A gente pensa no martírio, né, cruamente, foram mortos por causa da fé. Tá, mas qual era o objetivo? Não era matar. Então pensar nessa mecânica nos faz entender inclusive, a economia salvífica, digamos assim, a forma como Deus salva, como as almas se perdem ou não se perdem. No terceiro elogio, na ilha de Chipre, essa aqui, ó, vejam, a gente está muito perto de Alexandria, mas mais para o lado ali da Turquia. A ilha de Chipre, essa região aqui é muito, a gente tem um pouco de cultura turca, de cultura egípcia, de cultura helênica, né, grega, mas sob o Império Romano, então é uma região bem mista, assim, né. Na ilha de Chipre, Santo Esperidião, bispo, verdadeiro pastor das ovelhas, cujos feitos admiráveis estavam na boca de todos, cerca do ano 348. Uma época de várias heresias aqui na volta. Aqui, vejam que aqui eram, de algum modo, onde essas coisas aconteciam, né, os concílios aconteciam aqui no Oriente, sob, a liderança de Roma ou de algum enviado do Papa. Mas como a grande parte, a grande os grandes bispos da igreja estavam aqui, por conta de geografia mesmo, era por aqui que isso acontecia. Então, Santo Espiridião certamente um bispo que, se o elogio nos diz que os feitos admiráveis dele estavam na boca de todos, ele certamente foi muito conhecido, ao menos entre seus pares ou na sua comunidade de Chipre. Sempre que aparece um bispo, especialmente, desses períodos ou que sofreu por causa do episcopado, eu sempre lembro vocês, nas suas intenções, peçam por intercessão desse santo, no caso de Santo Esperidião, pelo seu próprio bispo, ou pelos bispos do mundo, pelo meu arcebispo, pelo meu bispo, pelos bispos da igreja, por intercessão de Santo Esperidião, para que sejam firmes na fé, para que, pastoreiem com amor à igreja, etc. Peçam pelos seus bispos sempre. No quarto elogio, em Clonard, na Ibérnia, atual Irlanda, São Finiano Abade, que fundou muitos mosteiros e foi pai e mestre de uma grande multidão de monges. Ano 549. Vamos relembrar, já faz alguns dias que a gente falou disso, talvez foi lá no início dessa série, em novembro. Pelo ano 400 e pouco, nós temos um movimento aqui
que vai do continente para as ilhas, depois no ano 600 e pouco volta. Então, esse ano, São Finiano, ele é parte daquele movimento de consolidação da evangelização aqui. Nós temos os primeiros evangelizadores da Irlanda e do Reino Unido, especialmente da Irlanda aqui, e São Finiano já vem na sequência desse movimento e antecedendo o movimento que a gente vai ter no século seguinte, dos padres voltando daqui para auxiliar de novo na evangelização da França, tá? Da França e da Europa como um todo, mas essa troca aqui ela acontece em ondas, né? Sempre. Depois, por exemplo, quando a gente vê, não sei se hoje vai aparecer, até vou dar uma passada, acho que não. Mas quando aparece, por exemplo, século XVI, XVII, dos sacerdotes que são mortos pela Rainha Elizabeth I, James I, Charles I, James II, eu acho, Charles I. Aqui, eles normalmente são formados aqui na França ou na Alemanha, então há um outro tipo de movimento. Isso aqui está sempre acontecendo, tá? Essa relação. E a gente entende um pouco do contexto da igreja sempre por isso também. Então, São Finiano, na Irlanda, na Bretanha Menor, em Quimper, São Corentino, na Bretanha Menor, é aqui, ó. São Corentino, venerado como o primeiro bispo dessa cidade, Quimper. Mas, ó, temos dois bispos já para adicionar aqui nessas intenções. Primeiro bispo dessa cidade, sempre falo da importância do primeiro bispo, de como ele influenciou certamente tantos outros santos dali da região. Então, mais um santo para pedir intercessão, para rezar pelo seu próprio bispo. No sexto elogio, em Le Dorat, no território de Limoges, na Aquitânia, também França, Santo Israel, presbítero e cônego regrante, que prestou grande ajuda ao bispo na pregação da palavra de Deus. Sacerdote regular, então, portanto, se ele era um cônego regrante, ele era um religioso, mas era sacerdote. 1014 já, e São Corentino era século 7 e 8, tá? Então nós estamos falando de três santos aqui na sequência, eu acho, da França. Não, dois santos da França, um da Irlanda e dois da França, mas em períodos diferentes. São Finiano no século VI, aqui. São Corentino no século 7 e 8 aqui, então já é um período de outra estabilidade, já passou aquela instabilidade da queda do Império Romano, já veio uma estabilidade dos francos, da União do Reino, e em breve virá essa instabilidade novamente dos normandos e dos povos nórdicos invadindo. Então, e aí Santo Israel já vive esse período aí da instabilidade e das cidades se fechando em feudos para se defender das invasões. Santo Israel. No sétimo, na Alemanha, o dia natal de São Vicelino, bispo de Oldenburg, que se dedicou totalmente à evangelização dos eslavos. Duas coisas aqui, tá? O dia natal, ou seja, é possível que a gente encontre ele em algum outro dia, porque em geral o dia da morte, né? O dia do passamento, o dia da paixão, o dia do nascimento para a vida eterna, aparece de várias formas aqui. O dia da morte é o dia da festa do santo. Aqui o dia natal é o dia do nascimento. Então talvez a gente encontre ele em outro dia. E essa festa seja uma festa só local em Neumünster, ou pode ser que por algum motivo a festa dele seja de fato o dia do nascimento e não o dia da morte. Isso acontece em alguns casos também. Mas São Vicelino, bispo de Oldenburg, e que se dedicou totalmente à evangelização dos eslavos em 1154. Os eslavos são os povos que vêm daqui, tá? Eslavos. De algum modo parecido com os nórdicos, inclusive em várias expedições dá para dizer que isso se misturava, tá? Principalmente as expedições aqui e aqui. Não sei se vocês enxergam bem quando eu falo isso, mas dá para entender, né? No Reino Unido, que não era Reino Unido, na Grã-Bretanha, e no norte da França. Então ele estava aqui evangelizando os povos eslavos, os vizinhos, né, de algum modo, que vinham para cá, que existia essa migração. São Vicelino, outro bispo, temos muitos bispos hoje.
Acho que é um dia que vale a pena vocês pedirem intercessão pelos seus bispos, não esqueçam disso. Se tu fizer uma prece pelo teu bispo, for falar sobre isso, me marca aí no Instagram, no TikTok, ou comenta aqui embaixo no YouTube, para eu saber que isso está acontecendo, que vocês estão fazendo essas preces. Eu vou fazer a minha, posso compartilhar com vocês, inclusive. Vou já deixo o compromisso que assim que terminar esse vídeo eu vou fazer essa prece e vou colocar lá no Instagram, como eu coloco às vezes algumas sugestões de preces. No oitavo elogio, em Celioli, localidade da Etrúria, hoje na Toscana, o beato Bartolo Bonpedoni, presbítero que, atingido pela lepra aos 60 anos, obteve dispensa da paróquia e, vestindo o hábito da Ordem Terceira de São Francisco, se retirou numa leprosaria, onde atendia pacientemente a todos os que ali se encontravam recluídos. 1300, vejam só. Sacerdote secular, né, da diocese, que ficou doente, né, foi atingido aqui, desatingido pela lepra aos 60 anos, depois de provavelmente uma longa vida de presbitério, de sacerdócio, recebeu a dispensa do seu bispo para não ser mais pároco, não estar mais administrando a paróquia, e foi viver num leprosário. Para quê? Para ser cuidado? Não, para cuidar dos outros, ou seja, ele foi para um lugar onde talvez ele devesse ser o paciente, e talvez fosse em algum modo, mas ele foi lá para, já que estou nessa condição, não preciso temer mais a lepra, né? Eu já tenho lepra, então eu vou lá e vou cuidar daqueles que precisam de mim, daqueles que precisam de auxílio, de sacerdote, como um terciário franciscano. Inclusive, eu não sei o quanto isso é comum, mas eu conheço alguns padres, alguns amigos, inclusive, que são sacerdotes diocesanos seculares, mas que são terciários de alguma ordem, dos carmelitas, dos franciscanos, porque se sentem chamados de algum modo para aquele carisma, ainda que não seja essa a vocação da vida deles, mas que imprimem aquilo na sua vocação sacerdotal, e isso é muito bonito para mim. Eu mesmo tenho um grande carinho por algumas ordens, como os carmelitas, os beneditinos, e tento trazer coisas dessas ordens para minha vida, e eu acho que isso é legal que se fale, sabe? É legal que o carisma religioso esteja para além dos religiosos, esteja impresso na sociedade, na comunidade católica. Me conta aí, inclusive, se tu tem, se tu sente esse carisma para alguma congregação, alguma ordem, e se tu terciário de alguma ordem, ou se já pensou sobre isso, me conta aí, por favor. No nono elogio, em Bastia, perto de Assis, na Úmbria, região da Itália, há o beato Conrado de Ófida, presbítero da Ordem dos Menores, que são os capuchinhos, que amou e buscou a humildade e a primitiva pobreza da ordem. Então temos mais um franciscano aqui. Na Úmbria, perto de Assis, tá? Em Nápoles, no décimo elogio. Ele em 1306, muito perto do beato Bartolo Bonpedone. Em 1306. O próximo que nós temos é em 1308, todos eles da mesma época, mas esse agora do décimo elogio é agostiniano. Em Nápoles, na Campânia, tam, também região da Itália, a comemoração do beato Tiago Capote, bispo que, sendo eremita de Santo Agostinho, foi chamado a dirigir a igreja de Benevento e depois a de Nápoles, iluminando-as com a sua sabedoria, doutrina e prudência. Eu vou pesquisar isso aqui porque eremita de Santo Agostinho é curioso para mim. Mas vejo mais um bispo. Hoje é o quarto bispo que nós temos, é isso? Quarto ou quinto bispo? Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho. Eles não são os tradicionais agostinianos que a gente conhece, eu acho. Se não me engano, os agostinianos, vamos ver, são os cônegos regrantes de Santo Agostinho, é isso? Então nós temos. É, aparentemente são os mesmos, Ordem de Santo Agostinho. Talvez tenha alguma diferença. Ó, nós temos os cônegos regulares, os agostinianos recoletos. Bom, é uma diferença dentro deles. Isso é bem. Uma hora a gente pode falar sobre isso, inclusive, porque é bem curioso. Os próprios franciscanos têm várias possibilidades, digamos, vários carismas dentro do carisma franciscano. Então, é
um eremita de vida religiosa, em 1308, que foi chamado ao episcopado em Nápoles. Nápoles é uma grande, primeiro em Benevento e depois em Nápoles. Nápoles, uma grande cidade. É, para quem não sabe, por aqui, ó, tá? Aqui dá para ver Nápoles, inclusive. Na mesma costa ali na lateral de Roma, só que mais ao sul. É, curioso isso, nós temos, nesse período, já não é tão comum. Nós temos vários monges sendo chamados ao episcopado nos séculos ali 4, 5, 6, 7. Depois, quando a gente tem de novo o vigor da vida monástica, que eu falo ali nos séculos 9, 10, 11, aqui talvez já não já seja mais raro isso. Interessante. No 11º elogio, vamos para o Vietnã. Fazia tempo que a gente não visitava o Vietnã, né? São Simão Pan Dac Hoa, mártir que, sendo médico e pai de família, insigne pela caridade para com os pobres, foi aprisionado no tempo do imperador Ming Mang, que nós já vimos muitas vezes, aqui é 1840, tá? Por ter dado hospedagem aos missionários e depois de sofrer longo tempo de cativeiro e frequentes flagelações, finalmente degolado, consumou seu martírio. Vejam como as coisas se parecem, tá? Cerca de 2 séculos antes, nós vemos as mesmíssimas coisas, os mesmíssimos martírios aqui, né? Pessoas, inclusive, que dão asilo, que dão alimento, que recebem os sacerdotes, os religiosos, os missionários, são martirizados, sofrem torturas e depois morrem, sofrem martírio. Agora isso acontece aqui, ou seja, esse é o padrão para todos os lugares onde tem evangelização. Culturas completamente diferentes, né? Aqui a gente está falando de um martírio na mão esqueci agora, os anglicanos. Tava com adventistas na cabeça, não saía essa palavra. Dos anglicanos, tá? Ou seja, cristãos, de algum modo, mas hereges, né? Cismáticos e tal. Mas aqui não, aqui é outra cultura, a sociedade é diferente, são pagãos, mas não é nem a cultura ocidental, então, mas e o método mesmo, tá? O a sequência de fatos vai se dando da mesma forma, é muito curioso. 1840, então. E no 12º elogio, perto de Cracóvia, na Polônia, o beato Pio Bartosik, presbítero da Ordem dos Frades Menores Conventuais e mártir, que durante a ocupação militar da Polônia por um regime estrangeiro hostil a Deus, desfalecido pelas torturas no campo de concentração de Auschwitz, consumou seu martírio por Cristo, 1941. Curioso o uso das palavras, tá? Por um regime estrangeiro hostil a Deus. Muita gente, inclusive, associa como se Hitler fosse cristão, como se o nazismo, de algum modo, fosse relacionado ao catolicismo. Inclusive, quem fala muito sobre isso tem a tese da graduação dele, inclusive, foi sobre a relação do Papa Pio XII com o nazismo, é o Alan Carrion, um grande amigo, inclusive. Então, tenho certeza que esse conteúdo vocês devem achar várias coisas lá no perfil do Alan. Não sei se no YouTube ele tá produzindo alguma coisa, se tem alguma coisa nesse sentido, mas se não tiver, perguntem para ele, porque é um bom tema e é um tema muito que as informações na mídia são muito deturpadas sobre isso, né? Vejam que o próprio posicionamento aqui da igreja através do martiriológio já nos diz isso. Os próprios mártires feitos nesse período que a gente volta e meia encontra aqui, nos falam isso. Esse foi nosso último elogio. Espero que algum dos santos tenha te chamado a atenção. Se chamou, comenta aí se tu te identificou com a história de algum dos santos. Se alguma necessidade tua hoje condiz com aquilo com a vida deles, com o que é atribuído a eles, com algum ponto do trabalho deles em vida. Pesquisa sobre Nossa Senhora de Guadalupe, por favor. Isso é a lição de casa de hoje. Pesquisa a história de Nossa Senhora de Guadalupe. E, obviamente, deixa o teu like, te inscreve, envia esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer a história desses santos, possam minimamente ouvir falar deles, para que então
dê aquele estalo. Isso é essencial, estar exposto à vida do Santos para que de algum modo alguma delas chame tua atenção. Fechado? Terminamos por hoje, nos encontramos amanhã. Tchau.